ho! Feliz Natal! Prepare-se para uma noite mágica e cheia de diversão. Participe do Natal do Bom Retiro, na SCI Sistemas. É nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 19 horas. Venha celebrar com a gente o Natal do Bom Retiro, numa ação conjunta da SCI Sistemas e do Viver Bom Retiro, com apoio da Associação de Moradores. Teremos brinquedos para as crianças, a tão esperada chegada do Papai Noel. Ho, ho, ho! Para distribuir sorrisos, abraços e alegria. Distribuição gratuita de pipoca, além da venda de pastel, churros, doces, chopp e refrigerante. E sorteio de prêmios. Traga a sua família. Convide seus vizinhos e amigos para o Natal do Bom Retiro. Um evento imperdível, repleto de luzes, música e atmosfera encantadora do Natal. Vamos criar memórias especiais deste Natal. Imperdível! Contamos com a sua presença para espalhar a magia do Natal. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Nos vemos lá! Olá, amigos do Bom Retiro, do Jardim Blumenau, da região central, da Velha de Blumenau, de Santa Catarina, do Brasil e de todo o mundo. Em clima de Natal, eu me apresento. Eu sou Giovanni Vitória, jornalista, 58 anos, 38 anos de jornalismo e editor do Viver Bom Retiro. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Viver Bom Retiro. Eu sou @locutor Marcelo Grilo. Sou locutor, comunicador, editor de podcast e o seu amigo do bairro. Nós estamos no ar com o segundo episódio do podcast do Viver Bom Retiro. É isso aí, Giovanni. E olha só, o podcast é muito especial, que nós estamos em clima de Natal. Natal do Bom Retiro. Exatamente, Grilo. E aí nós vamos iniciar com vocês apresentando o que nós teremos nesse segundo episódio. Mas você esqueceu de falar que nós temos um convidado muito especial. Exato, Grilo. Nós vamos bater um papo com o Everton Marçal, o diretor da SCI Sistemas, que é co-organizador do nosso evento de Natal no próximo dia 4. E o Everton Marçal, ele vai falar sobre toda a programação do evento de Natal do Bom Retiro. É o 4º ano, que ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 4, a partir das 19 horas. Exatamente. Mas antes, nós vamos atualizar com vocês o que nós teremos nesse episódio. E nós vamos começar com as últimas notícias do bairro. É isso aí, deixar você muito bem informado de tudo que aconteceu, acontece, e procurar as soluções dos problemas que acontecem no bairro Bom Retiro. E também no quadro A Hora da Cobrança, vamos bater na mesma tecla até que se resolva a situação do Ribeirão Bom Retiro, Giovanni. E novamente apelar aos deputados e aos vereadores para que a gente consiga os recursos necessários através de emendas e dotações orçamentárias para resolver os nossos problemas. E Giovanni, e um quadro que fez muito sucesso no primeiro episódio do Viver Bom Retiro foi o quadro da memória. E neste episódio nós vamos matar a curiosidade de muitos moradores sobre a reserva florestal da Companhia Hering. Grilo, você gosta de mel? Adoro mel, ainda mais aquele vindo direto da abelha, não aquele comprado no pote do mercado. Nós, no quadro aí, Nossa Gente, nós vamos resgatar uma reportagem que eu fiz há 9 anos aí com a Dona Vale e com o seu Alidor. Opa! E eles fazem a colheita das caixas e fazem toda a produção do mel, né? Quer dizer, as abelhas que produzem, eles fazem todo o tratamento do mel até chegar à sua casa. Bom, Giovanni, nós temos também o quadro Nossas Ruas. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre a rua Augusto Otti. Exatamente, é a rua onde eu moro, inclusive. E hoje nós vamos conhecer mais assinantes contemplados com os prêmios, né, do Clube do Assinante. E desta vez eles vão levar livros, os livros do Ingo Hering, né, com vários artigos que ele publicou ao longo dos anos. Vamos então ao quadro entrevista. Nós estamos tendo a honra de receber aqui o Everton Marçal, diretor da SCI Sistemas.
grande parceiro do bairro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho da SCI, né? A gente vai fazer uma entrevista mais longa a respeito, mas principalmente sobre o nosso evento de Natal, né, Grilo? Everton, obrigado pela presença. Está aqui, é o segundo episódio nosso. E é uma grata surpresa porque a gente queria desde o começo que a SCI estivesse conosco, porque além da SCI ser parceira do bairro Bom Retiro, Everton, vocês têm uma história muito bonita, tanto com o bairro e a história mais bonita ainda com a SCI. Porque não foi fácil chegar onde é que vocês chegaram. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Satisfação estar aqui junto com vocês. Mais um projeto aí do Viver aí, sendo encaminhado. Esse Viver Bom Retiro é cheio das criatividades, das inovações, né? Então, parabéns aí pelo projeto, muito bom isso aí. Nós vamos fazer 35 anos agora em fevereiro, dia 4. E nesse decorrer aí de 35 anos, trabalhar com tecnologia e contabilidade, desafio constante. São profissionais que têm que estudar as duas áreas, então treinamento constante, dedicação, né? Tem que amar muito o que se faz, porque todo dia tem uma lei nova. Então. Mas assim, hoje tem 41 unidades no Brasil, terceirizado. Hoje ela é uma empresa nacional. Dentre as empresas nacionais nós estamos em primeiro em termos de Brasil. Somos a segunda empresa dentro da área contábil do Brasil, onde que a primeira é uma multinacional, e nós somos uma empresa 100% nacional, 100% nacional, 100% Bom Retiro. Em torno aí aqui em Blumenau nós somos 480 funcionários. Estamos chegando à casa dos 18 mil clientes. E mais projetos estão para vir. O pessoal fala muito, né, em startup, coisa tal. Esse aí é uma constante startup. Uma empresa de 35 anos, para tecnologia é uma empresa antiga. Mas está vindo mais projetos que o Wellington aí criou. Uns estão sendo lançados, outros vão ser lançados ainda. Projetos interessantes para as pequenas e médias empresas, né? O mercado pujante do Brasil. Então, hoje a SCI participa da vida econômica do país com bastante intensidade. Eu tenho uma certa ponta de orgulho, né, de ter convivido um bom pedaço desse início de vocês. Primeiro eu já conheci vocês lá final da década de 70, começo dos anos 80, quando vocês vieram, os dois irmãos vieram de Bagé, né? O Wellington estudou comigo na 5ª série, primeiro ano de ginásio. E depois, anos mais tarde, nos reencontramos lá no Bom Retiro, já onde vocês estavam instalados, ali onde hoje é o Instituto INA. Isso. Na esquina ali que sobe para Ecomax. E eu acabei até virando cliente de vocês, porque na época vocês, além de todo o trabalho do foco de vocês da tecnologia que estavam iniciando, vocês vendiam também aquelas fitas de suprimento para, olha só, Grilo, suprimento de impressora matricial. Então ele reciclava o material e eu acabava comprando, né? Porque era caro uma fita normal e a gente comprava reciclado. Então eu... tu sabe que assim, ó, para atender o nosso cliente, não só com software, a gente naquele momento a gente fazia tudo, né? A gente levava o formulário contínuo, levava disquetes, levava as fitas, a gente entregava o pacote para o nosso cliente completo, ele não precisava se preocupar com nada, né? Depois as livrarias, outros mercados começaram a ter esses produtos, começou a ficar mais abundante, né? Porque antes era taxado assim, se falava em empresa de informática. Pronto. Então ali tu tinha tudo, né? Era isso que acontecia. Depois a coisa foi desenvolvendo, a gente deixou esse mercado para as outras empresas e ficamos com um software que era... E aí vocês começaram a evoluir, vocês compraram aquela área ali, onde antigamente tinha a família do Aldo Pereira de Andrade, o ex-deputado, e foram ampliando ali naquele entorno, né? E vocês conseguiram, a gente já era uma referência em têxtil, começava a ser uma referência na saúde, e vocês conseguiram consolidar, e aí é o grande orgulho do bairro, eu acho que o bairro tem que se orgulhar, né? Hoje nós também somos referência em tecnologia graças ao trabalho da SCI. Ô Everton, lá no comecinho, eu era para ter perguntado para ti, mas aí me fugiu, mas eu vou pegar esse gancho agora, ainda dá tempo. A intenção de vocês lá no começo, quando
vocês resolveram abrir um negócio, criar uma empresa, era realmente na área contábil? Porque vocês são das exatas? Sim, queria trabalhar com software. Uhum. Isso só para a área contábil. Foi para pagamento, fiscal, contábil. O foco era o contador ser nosso cliente. Era esse mercado aí mesmo. A gente tem que fazer muitas coisas antes para poder chegar a esse fim, né? Que foi o caso que eu comentei da empresa de suprimento para a informática. E hoje, Everton, a SCI é muito grande. A gente acompanha, entra no site ali, tem vários produtos. Quantos produtos específicos hoje a SCI oferece para o seu cliente? Vamos lá. A gente, com o passar do tempo, identificamos que precisava fazer, não só ter um software para atender, mas a gente viu que tínhamos que trabalhar com mercados dentro do próprio mercado contábil. Então, nós começamos com o educacional, que atende às universidades, os professores e alunos. Depois nós temos um software de entrada, que ele é o SI 0, que é para aquele cara que está começando, tem um cliente e tal. Então ele é praticamente quase que gratuito, ele paga uma taxa anual, né? E aí ele pode começar a sua atividade já dentro de um produto que faz a integração com o governo e tal. Depois ele já vai para uma outra linha, né? A linha FIT. Depois temos mais outra linha intermediária, que é para um mercado mais intermediário, uma outra base de banco de dados. E depois nós temos uma outra linha para grandes empresas. Hoje, em São Paulo, o maior escritório da empresa de contabilidade do Brasil é nosso cliente. São mais de 600 terminais. É uma gigante empresa de contabilidade. Especialista em atender redes de supermercados. Então, os caras têm uma demanda, uma exigência de banco de dados, de volume de informação muito grande. Aí é esse nosso top de linha que atende eles. Então, cada produto nosso é para um nicho do escritório contábil. O escritório contábil se identifica ali com o que ele tem condições de trabalhar. Se ele tem um terminal, 2 terminal, 7 terminal, 10 terminal, 20, 50, 100. E aí o produto vai se encaixando. E agora a pergunta que não quer se calar, porque eu acho que todo mundo tem... Continua. Tem mais um detalhe. A empresa também ela virou ambidestra. Nós temos um software também para administração de condomínios. Um software foi lançado aí há 2 anos atrás, de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E está vindo agora aí o Vortex, que vai atender também os computadores. E tem mais produtos para ser lançado aí. E agora é o seguinte, eu acho que é uma curiosidade minha, eu acho que o Giovanni já deve saber disso, mas é uma curiosidade minha de muita gente que está nos vendo, e quando fala de SCI, dos softwares, como é que fica essa prestação de serviço? Ela é online ou em loco? Como é que funciona isso? Das duas formas. Mas, se necessário fazer uma implantação em loco, se faz. Se há necessidade de fazer um atendimento, alguma coisa grave está acontecendo, precisa de uma investigação melhor, a gente vai até o cliente também. Então, aí, a forma de atendimento tem das mais variadas formas. Ô Giovanni, quando a gente fala em bairro Bom Retiro, tem algumas empresas ali que são referência, companhia aérea, etc e tal. Mas não tem como não destacar a SCI e, vamos dizer assim, essa intimidade que a SCI tem com o bairro Bom Retiro. Exato, essa parceria forte começou aí. A gente, até pela nossa amizade de longa data, a gente conseguiu junto, de certa forma, construir isso. E isso foi ampliando, né? Você já tinha uma certa parceria com o bairro, mas a gente conseguiu construir junto, né? E reforçar essa identidade da SCI com o bairro. Eu talvez esteja exagerando, tá? Mas eu comparo hoje a SCI o que a Ering foi no passado para o bairro, tá? Em termos de apoio em algumas coisas, tá? A SCI, vou mais uma vez dar o meu testemunhal aqui, fez algumas aquisições, como você falou ali, para ampliar a tua estrutura. Vocês compraram ali, posso falar aqui, vocês compraram ali onde é o CAPS hoje, que era a casa da dona Lilina. Vocês compraram aquela casa onde hoje está o novo prédio. Vocês fizeram aquisições também próximas ali do entorno, agora recente, mais uma casa. Então a empresa só cresce, tá, Grilo? Tenho dar esse testemunhal e sem exagero nenhum. O que a SCI tem feito pelo bairro, de alguma forma, no tamanho dela, logo nada comparado à Ering, mas no passado, mas o que ela tem feito pelo bairro é notável, tá? Esse envolvimento. Ela se preocupa, inclusive, com a questão do barranco atrás, da contenção, fez
toda uma estrutura lá atrás para conter aquele problema lá, que não beneficiou só eles, beneficiou lá a comunidade da Frei Ernesto, né? E fora a questão de geração de empregos, tem vários moradores ali do bairro que trabalham na SCI e sentem orgulho de estar ali, né? Ô Everton, agora chegou num ponto que eu vou pegar o gancho do Giovanni, porque a SCI começou pequena, hoje ela está do tamanho que ela está, é claro, graças aos esforços de vocês e a visão de vocês como empresários. O bairro Bom Retiro não é um bairro grande, é o segundo menor bairro da cidade, como a gente sempre cifra aqui. E é uma via onde cruza a cidade, todo mundo passa por ali. E aí para a Vila Germânica, para diminuir o tempo, passa pelo morro da companhia, etc e tal. E essa expansão, nunca pensaram em sair do bairro, realmente adotar o bairro como fosse a casa de vocês? Bom, é a casa de vocês, mas quando eu falo disso, do bairro, é porque ele ser um bairro pequeno. Então vocês estão fazendo aí, ó, compraram aqui, compraram ali para expandir. E sempre foi a ideia de continuar no bairro? Sim. É próximo ao centro, Uhum. é um bairro colado. É estratégico, então. A gente vai de caminho, vai até o centro, tem a ali, normal, né? Em grandes cidades no mundo, as empresas que estão localizadas no centro, o pessoal caminha muito. Uhum. É uma cultura de caminho. Sim. Nós aqui ainda pegamos o carro, algum veículo, alguma coisa, mas se levar em consideração a nossa distância aqui, que é 700 e poucos metros do centro, para grandes cidades do mundo aí, é caminhar normal, natural. Não tem tanta atividade assim, né? Agora, sim, teve um dado momento, a gente estava num prédio, no centro ali na Ângelo Dias. Eu lembro. Ângelo Dias, prédio Ângelo Dias. Uhum. Pô, ali a gente percebeu que começamos a crescer, incomodar o pessoal, era muito movimento, subindo, descendo, muita coisa. Não, nós temos que arrumar uma casa para poder ficar mais próximo da rua, poder estar mais junto das pessoas e tal. E aí a gente veio ali pro Bom Retiro, surgiu essa oportunidade ali, uma casa da esquina grande ali. A gente veio para ali. Nessa época não tinha esse movimento aí. Pois é. Não. Pô, muito tranquilo. Podia deitar no asfalto, ia demorar para ser atropelado. O nosso horário de maior pico ali era realmente 1h30, 10 horas da noite, que eu acho que eu contei aqui no podcast a saída dos ônibus, que ali era a nossa diversão de ver os ônibus entrarem, mas era bem mais pegado. Muito tranquilo o bairro, muito calmo, e foi um lugar gostoso para a empresa de tecnologia de software, que às vezes precisa de um silêncio, uma tranquilidade. Caiu como uma luva para nós. Uhum. Foi assim, arborizado, muito agradável ali, muito bom. Eu, inclusive, morei ali no começo. Sim. Ia morar ali, morei uns 2 anos ali, no bairro. Depois a gente veio para essa outra casa ali no número 799, e ali a gente ficou até hoje. E teve um momento da história que a gente pensou em sair para a gente ia criar uma tal de uma cidade tecnológica e tal, ia para uma chácara, alguma coisa, fazer todo um envolvimento assim de um centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Mas aí nos deparamos com a questão da internet, nos deparamos com a questão do transporte dos funcionários, e aí A logística, né? a logística ficou, era bem longe dos centros, lugares, era caro, não era legal, puxa. E aí, não. Aqui nós estamos próximos do centro, vamos ficar aqui mesmo. E aí tivemos que partir para fazer algumas negociações ali de aquisição para poder estar preparado para o que a gente precisar para o crescimento, né? Muitos projetos sempre tem em mente ali para se fazer, né? Tem a questão do nosso museu ali. Uhum. Hoje o museu está interno da empresa, a gente quer externar e passar ele numa posição para que as pessoas possam visitar, possam ver a história É um museu de de tecnologia. tecnologia e contabilidade, né? Uhum. Tem livros, tem muito material lá para ser estudado, fotografado, analisado, né? Ô, Giovanni, tu deve saber disso, né? Melhor do que ninguém, Sim, porque teu amigo inclusive dele fiz uma acompanha doação. Não, a história desde o começo. Sabia que a SCI é pioneira na internet? Não tinha nem a onda dos podcasts e a SCI já estava com um programa na TV Galega, já estava, quando deu o boom da internet, já estava com o canal deles lá. Exato. Isso é legal, isso é tu ter aquela visão lá na frente, né? Aquele programa do Hard Stop Do Hard ficou 17 anos lá. E Passou em 90 canais de televisão no Brasil. Então. É que tinha TVs locais, né? Uhum. Tipo as galegas das outras cidades, Sim, né? sim. E TV aberta também passou, ambos canais. Cabo e satélite também, antena.
Eu adorava ver esse programa na TV Galega, né? Aham. A gente não tinha muita informação Sim, sim. como não tem hoje, né? É eterna reciclagem. O objetivo ali daquele programa era divulgar, disseminar a tecnologia. E tinha uma área, um bloco de dicas, tinha um outro bloco que passava sobre games, né, para criançada assim ver, e tinha outro bloco que era questão de empresas, empresarial, as novidades do mundo da tecnologia. E o grande objetivo era fazer com que o Wellington se tornasse um cara conhecido nessa área, e ele levando, o garoto trabalhando da empresa, ele levando a SI junto, né? Uhum. Esse era então, o foco também. Os dois focos, era isso. Tu sabias, Grilo, que lá dentro eles têm um espaço que a gente chama, eu falo, não sei se é exatamente a denominação, mas eu chamo de espaço Google, onde eles resgataram inclusive os antigos. Eu, para falar a verdade para Tem ti, Everton, eu fui 2 vezes na SCI, Sim. mas era lá no comecinho, quando vocês foram ali pro Bom Retiro, e eu trabalhava na Rádio Menina junto com o Bolinha. Certo. O Bolinha foi fazer uma reportagem lá com o teu irmão, e eu fui junto, óbvio, né? Eu era o assessor dele na época, eu ajudava a produzir o programa. Foi bem no comecinho. Mas aí o Giovanni me passou umas imagens que não está passando aí agora para você que está acompanhando aqui com a gente a tua entrevista. Que espaço legal, que coisa legal. Como tu deixa o funcionário assim, ó, à vontade para ele produzir melhor, com a mente produzir melhor, porque quando ele está com a mente boa, é óbvio que ele vai produzir mais. E isso foi inspirado no Google e nas grandes empresas de tecnologia? Talvez sim, não sei, mas é o nosso perfil desde o começo. A gente quis também a casa justamente por cara estar trabalhando, sair, olhar a chuva, sair, ver o sol, né, sair, ver, ali tem muito verde, ver mato, e não ficar clausulado dentro das salas, né? Então, as casas ali já tem esse objetivo. E aí a gente foi implementando com gente, sempre teve, só que era menor, o barzinho interno, para o pessoal beliscar alguma coisa e tal, tem um lado. A gente sempre teve sinuca, desde o começo tinha mesa de Eu sinuca. vi que tem uma área de jogos e tal. Aí com a sinuca veio a cervejinha, veio o cubinho, daí foi inevitável, né? Aí vem o Grenal. Tem um dia da semana que eles fazem karaokê lá. Opa, que coisa boa. Isso é legal. Giovanni, vamos falar agora um pouquinho do Natal? Então tá, Isso vamos que é mais importante aí, ó, falar do Natal. Exato. Mas era importante para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais da SCI. Muita gente não sabe, né? Ou sabe muito pouco da SCI e desperta a curiosidade. E nessa parceria de vocês com o Bom Retiro surgiu a ideia de fazer o Natal, que foi uma ideia sua, motivada por ti, que a gente acabou encampando aí logo após a pandemia. E agora nós estamos, Everton, chegando ao 4º ano do Natal. Eu queria que tu adiantasse um pouquinho do evento, um pouquinho dessa história e um pouquinho do que vai ser quarta-feira. A gente imaginou assim, cara, saindo de um processo desse de pandemia, pô, vamos fazer um Natal aqui do bairro e vamos chamar todo o pessoal aí pra gente se reencontrar, normalmente o reencontro aí, e nada melhor que essa data, né? E a gente sempre faz o Natal da empresa e tal, por que não fazer aberto, né? Chamar toda a criançada aí. E o nosso objetivo maior era reunir as pessoas, não era nem tanto de ter um monte de atividades, era reunir, um bate-papo ali e tal. Só que a gente começou a se esmerar, né? Começamos a trabalhar e aí veio coral, veio outras atividades, brinquedos para as crianças, alimentação, bebidas. E agora vamos para o 4º ano, a expectativa de que o pessoal compareça, curta, para conversar com os vizinhos. A gente monta a estrutura assim, tipo barzinho, para ficar sentado, relaxado, conversando, né, com tranquilidade. Tem toda uma estrutura boa para receber as pessoas. Uma estrutura para a criançada muito legal, com segurança, com acompanhamento. Então, assim, ó, escutar uma música, uma boa música. Cara, um lugar bom para a gente ir lá e dar uma relaxada, rever os amigos, os vizinhos, dar uma conversada, a criançada se divertir, ver as crianças recebendo a Pai Noel. Depois a parte que o Giovanni faz, os brindes ali para as crianças. Cara, O verdadeiro isso aí espírito de confraternização do Natal, realmente. Muito bom, isso, muito bom. Eu convido, eu sou entusiasta, peço para que as pessoas valorizem isso que a gente tem. É uma festa simples, é humilde, mas é gostosa de coração. Então, venham aproveitar o que a gente tem. Está à nossa disposição.
É gratuito, não paga nada. Então, vamos lá conversar, conhecer os vizinhos, que é muito importante. Quanto mais pessoas a gente conhecer, mais a gente se protege, mais a gente se ajuda. Tudo fica melhor para o bairro, né? Do que ter um distanciamento, não saber quem é o teu vizinho. Uhum. Exato, e a gente ocupa ali o prédio novo, né? A parte embaixo ali, acho que foi até o evento de inauguração, né? Da parte de ocupação ali, apesar de ser a tua garagem, mas a gente ocupou com um evento, né? Grupo de prédio de dezembro de. Foi. Já desde a primeira edição Então ali, desde a primeira edição foi. Natal, Que daí aí veio a pandemia, nós Sim. não tivemos a condição de fazer, né, Everton, naquele período. E a gente praticamente inaugurou, então a tua garagem transformou ela numa área de eventos, né? Aí o Everton, a gente queria fazer mais um evento pequeno com a chegada de Papai Noel e tal, e a gente foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Tem coisa pra caramba lá atrás. Só assim, a gente cresceu de acordo com o nosso braço, que também a SCI não pode perder o foco e... Mas se você pegar a primeira edição do Natal e para essa agora, como evoluiu e como cresceu e como as pessoas aderiram à ideia, né? A gente tem que valorizar as empresas do bairro que estão colaborando. Uhum, De uma forma ou de outra, cada um está ajudando com alguma coisa que acha que está no seu tamanho. Então isso aí é valorizar essas empresas todas aí que o Rony tem aí. Exato. E eu quero aproveitar e agradecer, né? Porque isso aí não é uma festa isso é uma festa do bairro. Apenas estamos nós ali cedendo espaço e ajudando com algumas coisas. Como motivador de processo. Mas é que a gente sempre diz, né, Everton? A gente sempre diz, né? Alguém tem que dar o pontapé inicial. Então, esse aí deu, as outras pessoas abraçaram, aderiram, a própria comunidade, o empresário. A gente ia fazer naquela rua. A gente ia fazer na rua. Inclusive, até foi solicitado, o João solicitou, veio ali a Guarda Municipal, fechou a rua. Só que eu pensei, pô, se chover, né, cara, vai estragar a festa. Então. Aí vamos limpar toda a garagem aqui, que é bem grande o espaço, né? Vamos deixar tudo preparado pra gente fazer aqui dentro. Pois olha, não é que choveu, nós fizemos tudo lá dentro, né? Veio uma chuva. A chuva, o primeiro ano foi exatamente. Veio uma chuva forte assim na hora. E por só a gente tinha aquele plano B que foi o A, né? Então, E aí ficou lá agora, ficou lá. Que coisa boa. A gente usa a rua também. Bom, espaço. Ainda é nosso sonho, né? Quem sabe a gente consiga fazer isso um sábado, fechar a rua, ou fechar até a própria Herman, né? Assim, né? Algo maior. Fechar a Herman, daí já fechamos o trânsito da cidade toda. Né? Só a rua da frente. Eu ajudo muito com o social. Então, muitos anos, a família Chartuni, tu conhece o Emil e tal, Sim. eles faziam Natal ali na rua Arananguá. Hoje eles não fazem mais, mas fizeram muitos anos. Então, com o apoio da comunidade também, com o poder público, fechava-se ali, a criançada ficava ali, botava os brinquedos, tal, etc e tal. Mas assim, é uma ideia se pensar lá na frente, né? Com a evolução do evento. Esse ano até se pensou na possibilidade de se fazer a nossa festa junina, Também. mas também o calendário não ajudou, né? Foi corrido, ficou muito em cima da hora. Vou fazer uma pesquisa, ver se o pessoal tá afim de fazer. Por enquanto vamos ficar na festa de Natal, né? Que já dá muito trabalho, a gente está praticamente empenhado aí 2 meses, né? Buscando as parcerias. Agora que o pessoal está decidindo, a gente faz a venda antecipada de pastel, de chopp e tudo mais. Agora que o pessoal está decidindo se vai comprar antecipado, se vai poder. A gente já fez o começo do mês, porque chega mais pro final de dezembro, já está todo mundo com agenda, por causa de festas de final de ano. Giovanni, fala um pouquinho das atrações que vai rolar lá. Então tá, eu deixo então iniciando com o Everton, né? A gente começa a festa às 19 horas, Everton. Já a partir das 7h30 com atração musical, esse ano uma inovação, né? Nós não teremos nós teremos o grupo musical ali da AMP, né? Nos anos anteriores nós tivemos um coral, mas não muda nada em termos de qualidade. E depois nós temos a grande chegada do Papai Noel, né? Esse ano uma outra atração da criançada. Outra novidade é que a gente mudou um pouquinho o roteiro da chegada do Papai Noel. Ele, nos anos anteriores, ele saiu ali do Museu Hering. Esse ano a ideia é que ele saia do trecho ali já lá no início, na pracinha do Pedro II, a gente tinha conversado. Para dar uma movimentação maior na cidade. Exatamente. E nós vamos já começar o esquenta, Grilo, na terça-feira. Nós vamos estar desfilando com o Papai Noel pelas ruas do bairro e também na região central. A fábrica do shopping, né? Esse ano é de novo eles? Nós não confirmamos, né? A princípio, nós temos. Não. Esse ano nós vamos. Você que o Jeep desce aí mesmo. Opa! Nós temos um. O Jeep não é vermelho, ele é amarelo.
Porque não é as coisas do Papai Noel. Ele tem uma relíquia lá que é um Willys, né? Um Jeep Willys amarelo, Sim. semelhante àqueles antigos da prefeitura. Vai até o mecânico pilotar, isso não é um problema. Aliás, como curiosidade, ano passado no desfile nós ficamos com esse carro parado, deu um enguiço lá na sinaleira da Coronel Vidal Ramos com a Alameda em plena hora de pico. Então pensa nós lá, eu, Papai Noel e o motorista empurrando o Jeep para sair daquele... E o pessoal tudo adorando, né? o Papai Noel da Isso é legal. O evento é esse, cara. Papai Isso é legal. Mas o Papai Noel vai vir em cascores originais dele, vermelho e branco. Exato. Everton, o podcast Vivendo Bom Retiro, nós vamos estar lá antes do horário. Nós vamos captar muitas imagens. Nós vamos fazer muitas entrevistas. Nós vamos fazer um programa especial voltado ao Natal do Bom Retiro. E as entrevistas com essas pessoas e também com a comunidade, entrevistando a pessoa que mora ali no bairro e mostrando para a cidade de Blumenau e para o mundo, porque vai para a internet, o quão importante é um bairro, apesar de ser pequeno, entender ser tão forte junto com a sua comunidade. Conta a história do bairro, né? Resgata muita coisa bacana que ali aconteceu. E fala das inovações que tem no bairro. E também o grupo do WhatsApp por ruas, né? E o geral. Também ele está sempre dando informação, da questão de energia, questão de alguma população estragada, questão de lixo, isso faz a gente se cuidar, faz a gente cuidar mais do bairro, né? Faz com que as pessoas se envolvam mais através desses meios de comunicação. A gente sabe tudo o que está acontecendo e os perigos que possa ter uma ocasião. Anos atrás, eu lembro, alguém andava lá nas ruas tentando furtar alguma coisa, né? Pronto, já falaram, olha aí, eu não sei o que e tal, veja bem quem é, que está acontecendo, subiu isso, subiu aquilo. Pronto, foi resolvido rapidamente, já acabou esse problema. Justamente pela utilização das mídias que o Viveiro oferece para que todos possam usufruir da melhor forma possível. É para isso que existe essas mídias. É isso aí. Eu quero voltar um pouquinho da programação ainda, que a gente... Olha só. Nós temos ainda a distribuição de pipoca gratuita, como todos os anos, né? Vai ter. Eu como a pipoca, eu gosto Todo mundo gosta de pipoca. Olha, que veio comendo pipoca, que mão de vaca, não comprou um pastel para comer pipoca que é de grátis. A gente que eu gosto. Mas tenho certeza que tu vai levar um monte de pastel. Ano passado tu levou tudo que sobrou congelado. Ano passado sobrou alguns congelados, o Everton abraçou e comprou lá a cota, né? E assim, nós vamos ter então a distribuição, vai ter a venda lá do pastel, vai ter a venda de churros. Isso é novidade, churros não tinha. Ano passado já nós introduzimos o churros e vai vir o nosso amigo lá do bolo, né? Que vai vender cookies, vai vender bolos, inclusive. Que legal, que bom. Ele faz sob encomenda, quem não vai querer um bolo para Natal, ele já faz por encomenda, então nosso parceirão lá. Opções, né? E nós vamos ter também 2 brinquedos para crianças, né? Negócio de bola, de bolinha, cama elástica, de bolinha. com monitor, cuidando, né? Isso. Pra também evitar algum problema maior. E como o Everton falou, nós vamos ter lá o espaço, um bar, né? Mesinhas, cadeiras para as pessoas acompanharem o coral, saborear o seu pastel, tomar o seu chopp, né? Espero que saia bastante chopp esse ano, né? Tem bastante cadeira, o pessoal fica confortavelmente assistindo as atrações. Exato. Não vai faltar. E aí a chegada do Papai Noel, né? E logo na sequência, então, a gente vai ter aí o sorteio de brindes. A gente costuma arrecadar bastante brindes, não só no Bom Retiro, mas na região central. Isso. Inclusive, a partir de amanhã eu vou ter que visitar e começar a recolher alguns que já prometeram brindes, né? Ou voucher de compra, ou vale restaurante. Vai ser bem legal, cara. Então, assim, ó, e já avisando, reforçando, né, Everton, é importante tanto os colaboradores das empresas como os moradores que garantam sua alimentação, sua bebida antecipada para garantir o desconto, né? Lá vai custar um pouquinho mais. Então é importante que, até porque a gente tem uma meta para ser atingida, né? Sim. Assim, ó, eu quero aproveitar e convidar você que trabalha no bairro, você que mora no bairro, participe desse evento. Esse evento é feito para você. Esse evento não é da SCI, apenas o espaço é seguido. Esse evento é do bairro, né? Então aproveita que a gente tem essas oportunidades. Eu estava vendo, aquela conquista da pracinha,
Passei ali. Sempre passo ali, mas eu olhei pra lá, foi quando agora, esses dias, cara, tava cheio de criança brincando, jogando, coisa agora com essas férias. Exato. Que maravilha, cara. Uma conquista de uma luta de vários anos, de várias pessoas. 12 vários anos. se envolveram naquilo ali. Olha que maravilha. Ah, é o espaço pequeno, é o que a gente tinha. Ah, mas que podia ter isso, podia, mas não tem. Porque... Então, sabe essas coisas, a gente tem que Sim. olhar, ter um outro olhar para isso. E usufruir do que tem. A mesma coisa de com a nossa festinha ali. Ah, podia ter isso, podia ter aquilo, podia, mas o que nós temos hoje é isso. Vamos aproveitar. Nós não isso tínhamos aí, nada. vamos curtir. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos evento de Natal, nós não tínhamos uma área de lazer, nós tínhamos 2 pracinhas ali pequenas. Não, e esse motivacional que o Viver faz a respeito assim, de faça a sua árvore em casa, faça o seu pet com a roupinha, faça Isso. não sei o quê. Pô, tudo isso dá aquele ar, aquele espírito né, de a gente ter uma união de famílias, uma união de amigos, de vizinhos, né? O bairro todo, né? Exato, os vizinhos acabam não interagindo, né? Muitas vezes nem conversa de muro não existe mais, como era no passado, né? Então, vida muito corrida, as coisas mudaram, mas eu convido aqui, mais uma vez, todos participarem e vai ser muito legal. E é rápido também, né? Uma coisa rápida, começa às 7 aí, 10 horas, né? Já está todo mundo livre. Quem sabe a gente chega no ideal que é... Para ficar, mas... Pode, até às 11 horas, meia-noite. Mas dê uma passadinha lá, dê uma conferida. Pode ficar acompanhando com a organização depois das 11. Né, Giovanni? Ho, eu vou estar lá. Exatamente, o Grilo é a voz, há 3 anos já, vai pro 3º ano, o Grilo é a voz do Natal, né? É verdade. Inclusive, É uma opção a voz do Grilo vai estar no Jeep, desfilando Vamos lá, pelas vamos lá, ruas do vamos bairro lá. e pela rua. Sempre contribuindo, ajudando. Parceria, o social tem que existir, a gente tem que fazer, as pessoas têm que se conscientizar, que tem que tirar um tempinho, entender, para fazer o bem às outras pessoas. Isso é fundamental, é básico na vida do ser humano. Bom, Giovanni. da minha parte era isso. Eu quero aqui reiterar o meu agradecimento eterno à SCI, na pessoa do Everton, do Wellington, por ter aberto as portas. Isso é muito difícil, muitas vezes ver isso numa empresa, né? Da forma como eles abrem as portas, mostrando todo esse carinho que eles têm, não com o Viver Bom Retiro, mas com o bairro, né? Apesar de nós sermos parceiros comerciais, amigos de adolescência, mas o carinho que eles demonstram, principalmente com o bairro, né? De abrir suas portas para a gente fazer, e não foi só do Natal, né? A própria assinatura da ordem de serviço da área de lazer, vocês abriram prontamente as portas, eu acho que foi até a inauguração do auditório de vocês. Nós fizemos já junto, em parceria com a Associação de Moradores, aquele curso de inclusão digital para os idosos. Então, botou um colaborador para dar orientação, uma manhã inteira de imersão ali, de dar umas dicas de como usar o Zap. Então, foi muito legal, né? E não, assim, para mim não é novidade essa abertura que eles nos dão, né? Mas talvez muitos moradores ainda não entendem, mas é uma relação de amor de uma empresa que se instalou lá e hoje é referência no Brasil e até no mundo, né? Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição e para divulgar um evento desses muito importante que vocês estão fazendo aqui. Obrigado. Beleza, fechou. Algo mais a acrescentar, seu Grilo? Não, fechou, para mim tá Então ótimo. finaliza aí com Ho, Feliz Natal. O velhinho, né? É isso então, pessoal. Lembrando, quinta-feira, a partir das 19 horas. Mas pode começar, quem quiser chegar um pouquinho antes, né? Já vai estar tudo montado já bem cedo lá para todo mundo. É isso. E aí, curtiu o bate-papo com o Everton e a programação de Natal? Não esqueça então, nesta quinta-feira, dia 4, a partir das 19 horas, lá na S6 Sistemas, a nossa 4ª edição do Natal do Bom Retiro. Vem com a gente lá curtir, celebrar esse momento tão mágico. E olha, para você que nos acompanha aqui no podcast Viver Bom Retiro, você pode contribuir com o podcast e ficar ainda mais forte, trazendo mais notícias, mais informações para você. E para viabilizarmos ele, para nos fortalecer, Grilo, nós criamos um clube de fidelidade, onde a tua contribuição, mensal ou anual, vai nos beneficiar recebendo conteúdos exclusivos com os episódios e cortes em primeira mão. E olha, você ainda é beneficiado, você pode usufruir de descontos em diversas empresas parceiras e concorrer a prêmios
ao final de cada episódio do podcast Viver Bom Retiro. Você pode contribuir mensalmente com um valor a partir de R$10. Olha, atenção, e se você optar em contribuir por um ano, 12 meses, antecipando o valor de R$10, você paga apenas R$100 o ano, um descontão de 20%. E para garantir a adesão, basta enviar o Pix aí no QR Code que está na tela, né? E nos enviar o comprovante, o seu nome completo e o endereço para o nosso WhatsApp, 99112-9200. Olha, atenção, nas próximas horas, você vai receber o seu número da sorte e informações para você se beneficiar ou usufruir dos descontos nas empresas parceiras e sobre as nossas ações promocionais. É isso aí. Grilo, feito o nosso merchan, vamos para o bloco de notícias. É isso aí, Giovanni. Vem aí pelo 9º ano consecutivo o concurso de decoração natalina do bairro Bom Retiro. A promoção é do Viver Bom Retiro. E atenção, o concurso vai premiar a mais bela fachada residencial, a fachada de empresa, a mais bela fachada de condomínio, o mais belo pinheiro residencial e atenção, que é a cereja do bolo, o pet com a roupa natalina mais criativa, Giovanni. Exato, Grilo. E está passando aí na sua tela os prêmios para cada categoria. O regulamento completo você vai encontrar lá no site do Viver Bom Retiro, viverbomretiro.com.br. Grilo, na última quarta-feira, representando aí a Associação de Moradores, eu estive com o Roberto Koffk, que é o nosso tesoureiro, na prefeitura, conversando com o Dirk Reiter, ele que é o secretário de obras. Bom, Giovanni, nessa reunião, o que foi tratado nesse encontro? Nós fomos em busca de uma atualização sobre o projeto da revitalização da Vitor Ering e da conclusão da pavimentação da Rua Recife, ambas ainda em processo de licitação. Você pode conferir aí a entrevista que nós realizamos após esse encontro com ele. Grilo. Dirk, vamos atualizar então a situação do projeto aí da revitalização da Vitor Ering. Como é que está a situação, o andamento do processo? Então, ainda nós continuamos em processo licitatório, né, da contratação do projeto da revitalização da Rua Vitor Ering, né, e não é só a parte da revitalização da Rua Vitor Ering, né, contempla também um prolongamento, né, da Rodolfo Ferraz, né, com a ligação, uma via projetada, contempla também a questão da troca ali daquela pontezinha estreita que tem na Rua Vitor Ering, perto da Rua Cuiabá, contempla também a parte de pavimentação e drenagem da Rua Richard Tollitz, então é um pacote completo para viabilizar um binário, né, entre a Rua Vitor Ering e a Hermann Ering até ali nas imediações da IOP. Né? Então, o projeto ainda está em fase de contratação e licitação, e aí assim que a gente conseguir finalizar essa etapa, né, contratar o projeto, a gente volta a dar mais detalhes e maiores informações. Nós temos também a situação lá da Rua Recife, né? Foi feito o cancelamento da primeira empresa que estava fazendo a obra parou e foi feita uma nova licitação. Desatualizar a situação? Sim, nós rescindimos o contrato, né? Em função da dificuldade da empresa continuar a executar essa obra da pavimentação da Rua Recife, e a gente aproveitou, né? Com essa rescisão do contrato, a gente fez uma atualização no projeto da Rua Recife também, né? Onde é o trecho mais íngreme, a parte final ali da Rua Recife, a gente acabou ajustando melhor os raios de curva, trechos de alargamento que a gente fez no próprio projeto, justamente para quem conhece aquela região, é uma rua bastante estreita, íngreme ali, a gente vai contemplar áreas de passagem entre um veículo e outro, e a gente incluiu também a Rua Carijosa ali para fazer a questão de pavimentação também, nesse trecho. Então, está em processo licitatório também, tem abertura marcada já para a apresentação das propostas, e também quando a gente tiver a empresa vencedora para a elaboração do projeto, a gente volta, para a execução da obra, a gente volta a entrar em contato. Encontro com ele. Grilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa velha expressão, esse dito popular, vai ser repetido
até que a prefeitura resolva o nosso problema de alagamento. O Ribeirão faz mais de 30 anos, pelo menos, que não foi limpo. E as margens não foram roçadas desde o Natal de 2019. Está na hora, alô prefeitura, alô Secretaria de Manutenção, está na hora de fazer essa melhoria. Não vamos esperar repetir cenas como essas, do bairro alagado a cada chuva mais forte. Também não dá mais para esperar a boa vontade para resolver 3 décadas de Richard Hollitz, né? Em função até desse projeto que tem da revitalização da Vitor Hering, né? Mesmo assim nós não podemos esperar. Essas inconformidades também nas nossas travessias elevadas. Então, alô prefeitura, alô Secretaria de Manutenção, vamos resolver o nosso problema lá? Grilo, você sabia que nosso bairro é considerado o pulmão verde da região central? Olha, Giovanni, eu não sabia, e a minha grata surpresa é que o Parque São Francisco é do Vale do Bom Retiro. Exatamente. E muito disso se deve aos cuidados de décadas, lá do século XIX, da Companhia Hering com as questões do meio ambiente, Grilo. E olha, para você ficar mais interessado ainda e mais curioso, desse total, 76,2%, eu falei 76,2% é composta por reservas florestais intocadas. O ser humano ainda não colocou mão, não meteu o serrote ali, muito menos a serra elétrica. E 20% de áreas reflorestadas, Giovanni. Exato. E essa reserva ambiental com 4,2 milhões de metros quadrados foi adquirida no final do século XIX e pertenceu a uma madeireira que realizava extração predatória da vegetação naquele local. Essa recuperação foi iniciada pelo sócio fundador, o Bruno Hering, que leva lá o nome do Morro da Companhia. Ele nasceu em 1842 e faleceu em 1918. E ele é reconhecido como pioneiro do reflorestamento aí no Brasil e que iniciou um trabalho desse reflorestamento lá no Vale do Bom Retiro. Olha, para você que está nos acompanhando, o Bruno inspirou Max Victor Hering, de 1902 a 1961, a se dedicar também aos cuidados com o meio ambiente. E o senhor Vitor Hering, como era conhecido, foi nomeado delegado florestal em Santa Catarina, isso mesmo, e agraciado pelo ministro da Agricultura com a comanda da Ordem da Árvore, Giovanni. Exato, e em 55 foi descoberta lá na reserva uma espécie arbórea denominada Myrcia Hering delegrand. Espero que tenha falado corretamente, né? Se não for, depois o pessoal da fundação me corrige, que pode chegar a uma altura de 4 metros e é parente de outras espécies como a goiabeira, a jabuticabeira e a pitangueira, Grilo. Olha só que interessante, Giovanni, é na reserva que nasce o Ribeirão Bom Retiro. São 7 nascentes no local que desaguam num véu de água maior e depois numa barragem com cerca de 15 metros de profundidade, erguida na época para abastecer a Companhia Hering. Sim, e depois as águas descem cerca de 400 metros de altitude, elas cruzam canalizado lá dentro da Companhia Hering, onde segue até lá a rua Voluntários da Pátria, Grilo. O Ribeirão segue dali em céu aberto até as proximidades do Hospital Santa Isabel e segue em galeria, cruzando a região central para desaguar lá no Itajaí-Açu. Olha que interessante. Grilo, depois de toda essa introdução, a gente vai mostrar aí trechos de uma reportagem que eu fiz em 2016, quando eu tive o privilégio de visitar a reserva ao lado do Lauro Baca, o ambientalista, o ecologista, né? A gente subiu cerca de 40 minutos observando uma rica flora e também uma fauna, né? Riquíssima. E nós resgatamos esse vídeo com esses trechos para compartilhar com vocês. Inclusive matando a curiosidade de muita gente com imagens. Eu não pude filmar na época, mas nós resgatamos a imagem da famosa represa. Quase 1 hora de caminhada, nós chegamos aqui, não é possível chegar realmente na nascente, que são vários afluentes, né? Isso aí que vai explicar pra gente, mas chegamos aí talvez no principal veio que compõe o Ribeirão Bom Retiro. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente aí dessa composição aí do Ribeirão e também do meio ambiente que nós estamos vendo aqui. Nesse caso, o bairro Bom Retiro, ele repete um privilégio de Blumenau, que é de ter muita floresta ao redor da cidade.
Isso ameniza bastante a poluição do ar. Prova disso é que, apesar da cidade se situar no fundo de um vale, e os bairros se estenderem praticamente sempre pelo fundo dos vales, onde, em tese, não há uma boa ventilação, mas mesmo assim a qualidade do ar do blumenauense não é das piores, é uma qualidade razoavelmente boa. Por quê? Em primeiro lugar, temos essa floresta toda, como esta aqui do Morro da Companhia Hering, o Schweinerricken para os antigos alemães. E A tradução? É uma massa... A tradução? Seria lombada de porco, Morro dos Porcos, né? Mais ou menos isso. E esse maciço florestal de quase 5 milhões de metros quadrados se situa entre o centro, o Bom Retiro, que é o que mais se aproxima, o Velha e o Garcia. E aqui nós estamos vendo o veio, a nascente, o córrego principal do Bom Retiro. Daqui, para chegar até onde surge a última gota d'água, nós vamos encontrar vários afluentezinhos pelas laterais, e se fôssemos seguir sempre o veio principal, um belo momento chegaremos onde só caem algumas gotas que surgem debaixo da terra. Então o Bom Retiro é um bairro privilegiado, que tem a parte toda das nascentes do córrego Bom Retiro totalmente protegidas, então ele chega na cidade com uma qualidade, água, como podemos dizer, classe A, sem poluição nenhuma, e na hora que tivermos a implantação de todo o esgoto no bairro Bom Retiro, junto com o fato de na Companhia Hering não haver mais poluição, até porque aqui não existe mais beneficiamento têxtil, e no tempo que havia, a partir do momento que entrou a legislação obrigando as empresas a tratarem os efluentes, parou também a poluição industrial, mas essa já não tem mais, porque aqui não existe mais beneficiamento têxtil. Bom, realmente isso aqui é um privilégio estarmos aqui com a devida permissão da diretoria do proprietário, que é a empresa Hering, né? E ver essa qualidade da água, né, que brota dessa floresta preservada. Neste ponto exato ainda existem algumas espécies exóticas plantadas, isso há praticamente 100 ou mais anos, numa época em que a empresa plantava para ter madeira, mas que agora está sendo retomada pela floresta nativa, e a maior parte dessa reserva é de floresta nativa, inclusive floresta primária, ou popularmente, como se diz, floresta virgem. Um lugar como esse, íngreme, encaixeirado, com encostas bastante acentuadas, a vocação de uma área dessa é a preservação. Onde não foi preservado, Blumenau e a região estão pagando muito caro pela não preservação de áreas como essa. Eu cito exemplos do Morro da Coripós, eu cito exemplos de alguns lugares da região das Tatutibas, grande parte do bairro da Velha, principalmente a Velha Grande, e quase a totalidade do Grande Garcia. São áreas frágeis, são encostas perigosas. Aqui, se acontecer um deslizamento, primeiro, é mais difícil acontecer um deslizamento porque as encostas estão intactas. Segundo, se acontecer, não mora ninguém aqui, então ninguém vai ser afetado. Então não é lugar adequado para moradia, e sim só para preservação. Vamos lá então para o bloco Nossas Ruas, e nós vamos hoje conhecer a história da Rua Augusto Ott. Olha, Giovanni, a Rua Augusto Ott foi aberta pelo Kurtumi Oswald Ott S.A. em suas terras, onde foram construídas diversas casas para funcionários da empresa. Exato, e no dia 28 de agosto de 1952, o prefeito Ercílio Deck, através da Lei 366, denominou a Rua Augusto Ott, uma via aberta em terrenos de Oswaldo Ott, iniciando lá na Erma Hering e terminando no terreno da família Wilbrats. Olha, anos mais tarde, presuma-se que seja no governo do Evilásio Vieira, isso foi de 69 ao ano de 1972. A rua foi ampliada, na parte mais baixa, a partir do terreno do Viebrantes, onde era apenas uma picada, se interligando com a Rua Tiradentes, Giovanni. Exato, e essa picada inclusive foi aberta pelos moradores e acabou se transformando posteriormente na estrada, né? Mas muita gente quer saber quem foi o Augusto Ott, né? August Ott nasceu em 2 de julho de 49 lá na Alemanha, tá?
Ele veio para o Brasil onde fundou um curtume, situado ali na Erma Eren, próximo à Via Cred, onde tem arroz e trajes, para que as pessoas possam se localizar, Grilo. Olha, o podcast TV Bom Retiro é cultura. Aí ele se casou-se com a Luíse Pauline Koch e 7 anos mais tarde naturalizou-se brasileiro, lá no ano de 1885, adotando o nome de Augusto Ott. Faleceu em 7 de dezembro de 1895. Então, o curtume Oswald Ott funcionava ali nos fundos da sua casa, né, naquela localização onde eu te passei, e ela tratava couro de boi, que servia de matéria-prima para a fabricação de sapatos e outros itens. A empresa tornou-se uma escola de aprendizagem para diversas firmas do gênero que existiam na região. Olha, Giovanni, e uma das mazelas do bairro Bom Retiro, que a gente sempre bate tanto na tecla, é a Rua Augusto Ott. É uma das ruas que mais sofre com os deslizamentos. Exato, e nas imagens que você está vendo aí, ver fotos mais recentes, inclusive é de 2008, né? Quando um grande deslizamento ocorreu ali na região, e hoje a gente ainda tem cicatrizes dessa área. Ainda voltando a falar, Grilo, acrescentando aqui sobre o curtume Ott, o curtume Ott fechou na década de 70, no final da década de 70. Grilo, é hora de contemplar então os nossos assinantes do Clube de Fidelidade, né? Vamos hoje contemplar mais 3 assinantes. É isso aí, você que faz parte do Clube de Fidelidade do podcast Viver Bom Retiro, como o Giovanni falou, são 3 contemplados. E você será contemplado com o livro Conversa com Ingo Ehring, hoje, de autoria de Marco Antônio Arantes, Giovanni. Exato, e os livros foram oferecidos aí pela Fundação Hermann Ehring e pelo Museu Ehring. Então o Grilo vai fazer o sorteio ali através do site Sorteador, e nós já vamos então, na sequência, divulgar o nome dos felizardos. Vamos lá, já temos o nome dos contemplados, né, que irão ganhar o livro Conversa com Ingo Ehring, hoje, do Marco Antônio Arantes, que é um oferecimento aí, então, da Fundação Hermann Ehring e do Museu Ehring. Vamos lá, então. Foram sorteados os números 2, 7 e 28. Pela ordem, então, o número 2 é o Fábio Ott. Na sequência, então, o número 7, o Wellington Marçal. E o número 28, o Carlos Tavares do Amaral. Parabéns, então, aos contemplados. Nós estaremos mantendo contato para fazer a entrega do livro e também um registro fotográfico. Já vamos, então, no terceiro episódio, Grilo, nós já vamos fazer aí, apresentar o registro da entrega de todos os prêmios aí, tanto do primeiro como do segundo episódio. Grilo, e na hora da cobrança eu também volto a dirigir uma mensagem especial aos nossos deputados, aos nossos vereadores, ao prefeito e ao governador. No próximo ano nós vamos ter eleição e o Bom Retiro esperam que sejam liberados recursos para obras, recursos tanto de emendas como orçamentárias. Nós seguimos literalmente chupando dedo, literalmente vendo obras em bairros vizinhos e para nós nada. Precisamos de dinheiro para pavimentar as ruas, resolver os problemas de alagamento que a gente já comentou anteriormente e as mais de 3 décadas de convivência daquele problema na Richard Olitz. Além da necessidade de limpar o Ribeirão, revitalizar a Vitor Ehring, né? E arrumar aquele asfalto que está em péssimas condições na Hermann Ehring e na Bruno Ehring. Podemos até ser um bairro pequeno, somos o penúltimo em número de habitantes, mas a gente gera um valor imensurável de impostos. E esses impostos nós gostaríamos de ver, em parte, voltando para o próprio bairro. Basta de enxugar o gelo com obras emergenciais. Vamos ao quadro Nossa Gente. Então vamos lá, Grilo. A gente já falou sobre isso, né? Mas como é bom saber que a gente pode saborear um mel de procedência, que sabe a origem, né? E de qualidade. É isso aí, Giovanni. Olha, e falar em mel, no final de semana minha tia foi para Joinville, a cidade das flores. Estava acontecendo lá a festa tradicional das flores de Joinville. E ela trouxe um mel caseiro para minha mãe. Que bom.
é saudável, né? E você sabia que lá no Bom Retiro a gente faz um dos melhores méis, o plural de mel é méis, para quem não sabe, né? Da região. Não confunda com outra coisa. Méis. Méis. Não é mé. Não, é. Tem alguns ali que misturam também. Também. O mezinho com o mel. Sim, Giovanni, graças ao trabalho iniciado pela Dona Vale e o seu Árido, que residem ali no Morro da Companhia. Exato, Grilo. E quem passa por ali quase não percebe que tem uma plaquinha com a informação "Vendemos mel", e que tem o privilégio dessa descoberta encontra aqui no bairro um mel puro e de altíssima qualidade. E ele chega ao mercado graças ao pioneirismo do simpático casal, né? A Dona Vale e o seu alidor Bayer, que estão com 81 anos de idade. Eu nunca percebi, descendo o Morro da Companhia, aquela plaquinha. Agora eu vou começar a perceber, e você que acompanha o podcast Viver Bom Retiro também. Hoje, Giovanni, eles não estão mais na linha de frente. Passaram o bastão para o filho Dieter, que além de apicultor, também é técnico agrícola. Exato, e o Dieter agregou valor a esse produto, né? Ele hoje também prepara própolis. Olha, é uma fábrica, uma empresa familiar, porque a filha Nádia também produz, mas ela produz pão de mel. Exato. Em 2016 eu registrei um vídeo, Grilo, com essa colheita, né? Que eles chamam de colheita do mel, até chegar à centrífuga, ser peneirado, antes de serem envasados. Vamos contar um pouquinho dessa história. O seu Árido se tornou apicultor por acaso. Foi assim, ó. Do nada. Ele acordou e resolveu no outro dia dizer, ó, vou ser agricultor. Há 48 anos atrás. O seu pai já se beneficiava do mel. Mas ao chegar em casa, ele se deparou com um enxame de abelhas ocupando uma caixa de cimento, que estava embaixo da sua residência, Giovanni. Exato, e em 93 então ele ampliou o número de colmeias quando saiu da impressora paranaense após 23 anos de serviço, atividade que passou a reforçar o orçamento familiar. Olha, Giovanni, a Dona Vale aprendeu o ofício e passou a auxiliar o seu Álido. Ela dedicou 22 anos da sua vida para a Companhia Hering, onde foi costureira e encarregada. Sim, ela tem muito orgulho dessa passagem dela pela Companhia Hering, ela que nasceu lá em Presidente Getúlio, mas veio para Blumenau em 57. Giovanni, em 1968 foi a vez do Sr. Álido adotar a cidade de Blumenau. Ele veio de Ibirama, minha terra natal, é ibiramense também. Exato. No mesmo ano casou com a Dona Vale. E na época da reportagem, o seu Alidor mantinha um apiário com cerca de 12 caixas de criação de abelhas. São 20 e 30 dias, você sabia, Grilo? São 20 e 30 dias para a produção do mel. O rendimento depende muito da florada, mas pode alcançar até 20 quilos por caixa. E ele espalhava caixas em outras regiões, inclusive no Bom Retiro, na região da Rua Palhoça ali. E nós temos alguns registros históricos que no passado outros moradores do bairro eram apicultores. Hoje o seu filho tem caixas no bairro e em cidades como Brusque, Gaspar, Presidente Getúlio, na região da Subida em Apiúna. Você vai ver parte das etapas até o envasamento do mel. Após recolher as caixas na mata, é feita a raspagem dos opérculos, que cobrem os alvéolos dos favos, antecedendo a centrifugação e a extração do mel. Aí os castilhos são centrifugados para extrair o mel, ele é peneirado e depois colocado em vidros, armazenado em vidros, envasados em vidros. É isso aí, olha, Giovanni, e para você que está nos vendo e tem a curiosidade, ali nas imagens você vai perceber, nada se perde. Os favos também são aproveitados, podendo inclusive ser consumidos, Giovanni. Isso, e eu tive a honra pela primeira vez na minha vida, em 58 anos na época, em receber de presente um pequeno favinho de mel para ser consumido. E olha que aquilo durou de mel, cara. A quantidade de mel que aquilo escorria assim dentro de um... Eu coloquei, armazenei dentro de um pote, Grilo. Ficou muito... E é uma delícia, né? E depois você pode comer o próprio... O favo. O favo. É isso aí. Então é isso, um pouquinho da história no vídeo aí para vocês. Se você assistiu até o final, esperamos que você tenha gostado e pedimos que você deixe o seu like e siga a gente em nosso canal no YouTube, que é o TV Viver Bom Retiro. E também nas nossas redes sociais. Nos enviem mensagens, sugestões, dicas de pauta e, é claro, sempre replique, passe para os amigos, faça o
podcast Viver Bom Retiro, a nossa voz, a nossa imagem chegar muito mais longe. Lembrando sempre, nós somos a voz do bairro Bom Retiro, nós somos a voz da sua casa, da sua calçada, da sua rua. Onde existe problema, a gente tenta correr atrás das pessoas responsáveis que vão solucionar o problema, Giovanni. E nós chegamos ao final do segundo episódio do podcast do Viver Bom Retiro. Nós gostaríamos de agradecer aos patrocinadores, parceiros de primeira hora, de longa data e que merecidamente estão tendo suas marcas exibidas aqui no podcast também. Esperamos em breve contar com o apoio de outras marcas se associando aqui, tanto no podcast como no portal, no informativo impresso e em nossas redes sociais. Também quero agradecer aos nossos moradores, amigos de outras regiões que apoiaram, estão apoiando aí o podcast e fizeram a sua adesão ao Clube de Fidelidade. Da mesma forma, eu espero contar com novos apoiadores.